Olá, bem-vindo a todos. Estamos iniciando aqui o capítulo número 8 desse nosso podcast, Eu e Meu Avô, em que participa eu, Arthur Neves, e o meu avô, Edson Saraiva. A gente está fazendo assim um estudo do livro Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje a gente vai ler a carta número 6 desse livro. O senhor quer começar lendo ou eu posso começar lendo? Eu quero lembrar que nós estamos aqui, né? Que o livro todo ele tem como o escopo essencial, o cerne do livro, é o Vermelindo, né? Bolar, desculpe, o Screwtape, o, o fita adesiva, né? Bolar slogans para que o absinto Vermelindo pregue esses slogans na mente da vítima, vamos dizer assim, né? Do vermezinho humano, né? E pregue de uma maneira que fique quase que como uma, uma, uma verdade absoluta para aquele vivente, vamos dizer, para aquele respirante, né? E o afaste, então, do inimigo. O inimigo seria, nesse caso do Lewis, né? Que era um ateu, relembrando, Jesus, né? Joshua. Né? Eu gosto mais desse nome porque quebra um pouco aquela ideia de falaram tanta coisa de Jesus, né? Então, Joshua é a palavra para em hebraico, né? Que é o Salvador, a salvação. E na carta, então ele vem trazendo diversos. Em cada carta ele conta uma, ele prega uma, ensina o aprendiz, né, no caso o absinto, o que embriaga, né, a como fazer para criar confusão na mente do, Do do humano, né, paciente. do paciente. Então a primeira foi com a igreja, depois com a mãe dele, né, e depois aí veio a oração, né, como ele pode, o paciente começou a ter interesse por oração e como é que podia criar uma confusão em relação a isso, e depois sobre a guerra que estava instalada na Europa, né? Isso era 1941. Então agora nós vamos para a carta 6. Começa assim: Meu querido Absinto, fiquei satisfeito de saber que a idade e a profissão de seu paciente tornam possível, embora não garantam, que ele seja convocado para o serviço militar. Gostaríamos que ele ficasse num completo estado de incerteza. Importante isso. Uhum. Completo estado de incerteza. De modo que a sua mente fique cheia de imagens contraditórias do futuro, sendo que cada uma delas desperte nele esperança ou medo. As imagens, aqui é interessante isso, né? As imagens é, que eles suscitarão, né, com seus slogans na mente do paciente, né, é, despertarão esperança ou medo, sentimentos. Então, as imagens despertam os sentimentos. E, no caso, ou sentimento de esperança, né, ou medo. E os dois se sucedendo ao mesmo tempo, né? Numa roda, né? Como se fosse criando assim um rodamuinho, né? Uhum. Esperança e medo, esperança e medo, esperança e Para medo. construir justamente o estado de incerteza que eles É, querem, né, no isso paciente. aí. Não há nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo. Isso é o termo disso é
antecipação, né? Ansiedade antecipatória. O que é que vai acontecer? Tem pessoas que têm isso num grau tão assim, de 0 a 10, 10, e qualquer pequeno evento, um horário para uma coisa banal, né? Que está marcado, um time set, já desperta um estado de ansiedade antecipatória, número 10. Bagatelas podem, quando isso está muito bem instalado, coisas muito pequenas, bagatelas, podem despertar grande ansiedade por antecipação. Ele quer que os homens fiquem preocupados com o que fazem. Quer dizer, o inimigo, né? Joshua. Ele quer que os homens fiquem preocupados com o que fazem. Nosso negócio é fazer com que eles fiquem constantemente pensando sobre o que vai acontecer com eles. O que é o preocupado? O preocupado é assim, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que está certo o que eu estou fazendo? É preocupação com as questões morais das ações humanas. Eles não querem isso. Eles não querem isso. Nosso negócio é fazer com que fiquem constantemente pensando sobre o que vai acontecer com eles. Sim. Até porque quando o paciente está pensando no que vai acontecer, ele não está pensando no que ele está praticando no momento, né? Isso, exato. É claro que o seu paciente já terá se convencido de que precisa se submeter com paciência à vontade do inimigo. Ele está convencido, né? Porque ele já foi para a igreja, está praticando oração e tudo mais. O que o inimigo quer dizer com isso é essencialmente que ele deve aceitar com paciência a tribulação que lhe sobreveio, a ansiedade e o suspense atuais, né? Ele tem que viver aquilo com paciência. Aliás, eu recebi um card de uma frase de Jung, que eu achei muito interessante, que diz que o melhor remédio contra as artes do diabo é a paciência, porque ele não tem nenhuma. Interessante, né? Isso, é sobre isso que ele deve dizer. É sobre isto que ele deve dizer. Seja feita a tua vontade. E pela tarefa diária de suportar isso, que o pão de cada dia será providenciado. Quer dizer, o inimigo deles, dos diabos, né? Joshua, fica trazendo essas questões morais, né? Para o homem e para a mulher. O seu negócio, quer dizer, ele dizendo para o absinto, é garantir que o paciente nunca pense no medo presente, como a cruz que lhe foi designada, mas apenas nas coisas que o deixam temeroso. Deixe-o considerá-las como sendo as suas cruzes. Não o deixe pensar que, já que são incompatíveis, elas não podem todas acontecer com ele, e faça-o praticar a coragem e a paciência em relação a elas, mesmo antes de acontecerem. Quer dizer, é um jogo terrível, porque antes, né, ao invés dele ficar, como diz aqui, o inimigo diz para o paciente, se entregar, seja feita a tua vontade. E o que o Screwtape quer é que ele, né, fique buscando nele, no paciente, o paciente buscando no paciente os seus recursos, né, antecipando problemas que ainda não aconteceram e ele buscar a paciência e a coragem nele, ao invés de buscar a paciência e a coragem em quem tem para dar. Seja feita a tua vontade. Essa é a diferença, né? Você vê muito hoje em psicologia isso, né? Psicologia positiva, por exemplo, tem muito isso. Você tem que procurar os recursos.
mas você é pobre. Você vai ficar num círculo vicioso. Você não vai encontrar um jeito de sair. Porque a maneira de você conseguir sair é seja feita a tua vontade, se entregar a um poder maior. E não acreditar que você tem por você capacidade de sair de rodamuinhos, Uhum. né, que são criados por essa dualidade, né, que ele coloca aqui, né, de preocupação, medo, antecipação. Ele fala mais medo e antecipação. Então, o medo e a antecipação, e você tem como resolver com coragem, são palavras positivas, né? Só que não tem, amigo. Quem tem para dar não é você para você. Nós estamos numa situação na Terra que, assim, estamos aqui para descobrir que tem uma força maior, que é quem tem para dar as coisas que nós precisamos. Nós não somos autossuficientes, né? Nós temos que procurar ter o contato com o alto e pedir ao alto essa força de resistir às dores desse mundo. Seja feita a tua vontade. Porque, ele diz aqui, vou repetir, deixe-o considerá-las como sendo as suas cruzes. Não o deixe pensar que, já que são incompatíveis, elas não podem acontecer, não podem acontecer todas, não podem todas acontecer com ele. E faça-o praticar a coragem e a paciência em relação a elas, mesmo antes de acontecerem. Porque uma resignação real, ao mesmo tempo, para com uma dúzia de situações diferentes e hipotéticas, é quase impossível, sendo que o inimigo não ajuda muito aqueles que tentam ficar nesse estado de conformação, né? Quer dizer, gera-se a confusão, uma confusão, e a pessoa fica dentro daquele rodamuinho, daquela, né, de dúzia de situações diferentes e hipotéticas que ele criou, que não são reais. Como é que ele vai ter conformação? Como é que vai vir a real conformação para quem criou situações hipotéticas? Ainda não aconteceram. E aí, quando você tem o seja feita a vossa vontade, você não fica nesse rodamuinho de coisas, antecipando coisas. Você vive. Você vive. Você não entra num rodamuinho psíquico. Você vive. E você já tem a fórmula, a fórmula mágica, que é seja feita a tua vontade. Então você vive, você não antecipa. Você vai viver a vida, porque você já tem um contato com um poder maior, que é quem tem para te dar, quando você precisar. E aí o Lewis fala, né, de ter essa fórmula de seja feita a vossa vontade e siga com a tarefa diária de suportar isso, né? Que o É, pão de cada dia será providenciado. exato. Essa é a postura exata para um ser humano. Não é antecipar, é ter esse profundo sentimento de que existe alguém maior e que tem no momento certo, tem a exata medida da coragem, da resignação para nos dar. Seja feita a tua vontade e vai viver, meu irmão. O outro não. O outro gera falsas situações e diz para o camarada que ele já antecipadamente já tem que começar a viver com coragem, com paciência. E é claro que não vai ter, porque ele não tem recurso para isso. E nem aconteceu. E nem aconteceu, rapaz. Vai, amigo.
a resignação ao sofrimento presente e real, mesmo quando esse sofrimento consiste basicamente no medo, é mais cômoda e geralmente é auxiliada por essa ação direta. Eu fiquei em dúvida assim, do que é essa ação direta que ele fala aqui. Essa ação de ficar no rodamuinho. Ele não vai viver a vida. A ação direta que ele está dizendo é ficar nesse rodamuinho, nesse ciclo vicioso, né? Antecipando coisas que não aconteceram, e múltiplas coisas, não é uma coisa só, não. São múltiplas coisas que não aconteceram, e buscando já, que isso é muito interessante, né? Porque coragem, paciência, essas coisas são coisas de Deus, São né? virtudes. Virtudes, né? Mas, assim, quando ilusórias, porque eles levam o paciente a um estado de ilusão. O rodamuinho é ilusório, não aconteceu nada, rapaz. E já está procurando recurso. Não aconteceu. Aconteceu. Aqui passa-se muito isso. As pessoas procurando recursos de coisas que elas criaram antes delas acontecerem. E se? E se? E se? La folie, como se diz, a loucura da dúvida. E se? E se? E se? E se isso? E se aquilo? E se isso? E se aquilo? Hã? Rapaz, não aconteceu. As pessoas são ateias. Ateias. Até aquelas pessoas que dizem que acreditam em Deus e vivem nesse rodamuinho antecipatório do e se, é só conversa fiada. É o tal do absinto que colou, né, a partir de uma embriaguez que ele causa, que colou alguns slogans contraditórios e confusos gerados pelo screwtape. Há uma lei espiritual importante envolvida aqui. Expliquei que você pode enfraquecer as orações do seu paciente, desviando a atenção dele e do inimigo em si, para atentar sobre os seus próprios estados mentais em relação a ele. Por outro lado, o medo se torna mais fácil de dominar quando a mente do paciente é desviada da coisa temida para o medo em si, considerado um estado presente e indesejável de sua própria mente. E quando ele se refere ao medo como a cruz que lhe foi designada, passa, inevitavelmente, a pensar nisso como um estado de espírito. Porque isso aqui é o creme do creme, né? Ele diz, há uma lei espiritual importante envolvida aqui, que é o espírito, né? Está completamente manchado por dúvidas, né? Por ansiedade antecipatória, por um rodamuinho contraditório, né? Por outro lado, o medo se torna mais fácil de dominar quando a mente do paciente é desviada da coisa temida para o medo em si. Não é uma coisa que eu estou antecipadamente temendo, né? Quando eu tenho o medo, por uma coisa que é vívida, né? Aí eu tenho maneiras de dominar o medo. Por outro lado, o medo se torna mais fácil de dominar quando a mente do paciente é desviada da coisa temida para o medo em si. Então, o camarada está numa situação que ele está temendo aquilo que não aconteceu. O absinto está dizendo, ó, e não aconteceu. É levar para um estado ilusório. Agora, quando o medo se apresenta, né, aí é real. E aí é aquilo ali, seja feita a tua vontade. Você entende como é sutil o desvio? Né?
Porque o tempo todo é como o absinto. Vamos lembrar que o absinto é uma bebida embriagante e que gera estados delirantes, alucinatórios. Então, o conceito de antigo, de delusions, é o que hoje a gente chama de ilusões da mente. Então, todo o trabalho deles é para desviar da realidade e levar as pessoas para uma ilusão mental, achando que estão vivendo o dia a dia, a vida prática, mas não, estão vivendo uma ilusão, sutilmente. Muito inteligente o Lewis, não é? Muito, muito inteligente. Por isso, é possível formular a seguinte regra geral: em todas as atividades mentais que favorecem a nossa causa, encoraje o paciente a não atentar para si mesmo, e sim a concentrar-se no objeto. Mas, no caso daquelas atividades que favorecem o inimigo, leve-o a concentrar-se só em si. Faça com que um insulto ou o corpo de uma mulher prendam tanto a atenção dele no objeto que ele não chegue a pensar algo como: estou entrando agora em um estado chamado raiva ou no estado chamado luxúria. Pera. Uma coisa muito importante que a gente encontra muito: as pessoas não sabem dar o nome das suas emoções, não sabem dar o nome aos seus sentimentos. O que é que você está sentindo, meu irmão? É uma dificuldade imensa de dar um nome aos bois. O que é que eu estou sentindo? Estou sentindo algo, estou perturbado, está me perturbando. Mas o que é que você está sentindo? Ah, eu não sei. É comum. É comum. Né? Aqui, ó. Encoraje o paciente a não tentar para si mesmo, e sim a concentrar-se no objeto. Mas no caso daquelas atividades que favorecem o inimigo, leve-o a concentrar-se só em si. Esquecer o seja feita a tua vontade. Faça com que um insulto ou o corpo de uma mulher prendam tanto a atenção dele no objeto que ele não chegue a pensar algo como: estou entrando agora em um estado chamado raiva, ou no estado chamado luxúria. Ele fica preso no insulto, né? Fica preso no insulto, fica preso na luxúria, mas não consegue dar um nome ao boi. Não consegue identificar o que sente. Sim. Em contrapartida, faça-o refletir em termos como: agora, meus sentimentos estão se tornando mais puros ou mais generosos. Então, fixe a sua atenção dentro dele mesmo, para que não consiga mais olhar para além de si, a ponto de enxergar nosso inimigo ou seu próximo. Com relação à atitude mais genérica dele em relação à guerra, você não deve confiar demais naqueles sentimentos de ódio que os humanos estão muito interessados em discutir nos periódicos cristãos ou anticristãos. Em sua angústia, o paciente pode, é claro, sentir-se encorajado a retalhar por meio de alguns sentimentos vingativos direcionados aos líderes germânicos. E isso, até certo ponto, é bom. Mas se trata normalmente de um tipo de ódio melodramático ou mítico, direcionado a bodes expiatórios imaginários. Ele nunca topou com tais pessoas na vida real. Elas são figuras leigas, moldadas a partir do que eles trazem dos jornais. Os resultados desses ódios fantasiosos são muitas vezes os mais decepcionantes. E, dentre todos os seres humanos, os ingleses são, com respeito a isso, os mais deploráveis fracotes. O Lewis fazendo uma crítica para eles mesmos. São criaturas daquele tipo miserável que proclamam em alta voz que a tortura seria pouco para os seus inimigos, mas logo em seguida oferecem chá e cigarros ao primeiro piloto alemão ferido que aparece na porta dos fundos. Quer dizer, você vê assim, presos numa teia de ilusão e imaginação. Quando chega na frente do ser humano em si, e isso é muito forte, chega na frente do ser humano em si, é sujeito a oferecer chá e cigarros. Faça você o que fizer,
sempre haverá alguma benevolência, bem como alguma malícia na alma do seu paciente. O negócio é direcionar a malícia para os seus vizinhos, com quem ele topa todos os dias, e transferir a sua benevolência e circunstâncias remotas, às circunstâncias remotas, dirigindo-a a pessoas que ele não conhece. Assim, a malícia se torna totalmente real e a benevolência, em grande parte, imaginária. Não há nenhuma vantagem em inflamar o seu ódio contra os alemães se, ao mesmo tempo, um hábito pernicioso de caridade estiver tomando forma entre ele e sua mãe, seu chefe e o homem com quem ele topa no trem. Pense no seu homem como uma série de círculos concêntricos, sendo que a sua vontade é o mais interno, o seu intelecto vem logo depois, e, finalmente, sua fantasia. Não é de se esperar que se possa excluir imediatamente de todos os círculos tudo que cheira ao inimigo. Mas você deve continuar a transferir todas as virtudes para os círculos externos, fantasia. Até que eles finalmente estejam no círculo da fantasia e todas as qualidades desejáveis para dentro da vontade. Somente quando alcançam a vontade e são ali incorporadas em hábitos é que as virtudes se tornam realmente fatais para nós. Não pode deixar. É o que estava falando a carta inteira e agora ele está, né, mais ou menos explicando como funciona internamente no paciente, né? Ele quer que ele transfira todas as virtudes para os círculos externos, até que eles finalmente estejam no círculo da fantasia, né? E aí, aqui tem algum erro de tradução. E todas as qualidades desejáveis para dentro da vontade. Acho que são as qualidades desejáveis para eles, né? Para eles, né? Dentro da vontade. As qualidades, por exemplo, essa malícia com o seu vizinho, por exemplo, dentro da vontade se tornar um hábito, né? Dele começar a praticar o mal para o vizinho dele. Acho que é nesse sentido, né? Nesse sentido, mas tem algum erro aqui de tradução. Somente quando alcançam a vontade e são ali incorporadas em hábitos é que as virtudes se tornam realmente fatais para nós. Tá? Tem talvez assim um duplo sentido nessa palavra vontade, will, né? No inglês, porque o inglês do Lewis era muito sofisticado. Talvez haja alguma coisa no sentido de uma vontade ilusória, alguma palavra que ele usou que não é bem traduzida como vontade. Entende? Então tem que comprar a versão inglesa e checar. Os sinônimos são muito enganosos. Essa tradução, né, na medida que coloca o absinto como verme lindo, já me mostra que deve ter algumas incongruências, algumas deficiências, né? É claro que não estou me referindo ao que o paciente toma erroneamente por sua vontade, aquela fúria de resoluções e de dentes cerrados, e sim ao centro real, aquilo que o inimigo chama de coração. A palavra que ele usou deve ter um duplo sentido. Provavelmente. Porque a palavra vontade que ele usou que o inimigo, né? A palavra alimenta, né? Com virtudes, deve ser uma outra palavra ou deve ter um qualificativo, alguma coisa, porque aqui agora o tradutor explica direitinho, né? É claro que não estou me referindo ao que o paciente toma erroneamente por sua vontade, né? Seus desejos, né? Seus desejos, né? Agora aqui, né? Toma erroneamente por sua vontade, não é sua vontade, são seus desejos, né? E desejos baixos, né? Aquela fúria de resoluções e de dentes cerrados, e sim ao centro real, aquilo que o inimigo chama de coração. Será que tem uma palavra em inglês, né? O inglês de Shakespeare era muito sofisticado.
Será que tem alguma palavra que, que tenha um sentido como se fosse que os otomanos chamam de nef, que é que nós, erroneamente traduzido como ego, né? E eles têm uma palavra que é para o eu maior. Interessante ver isso no Lewis, né? Talvez em outras obras dele ele faça essa distinção. Uhum. Mas o inglês é um idioma sofisticado. Tem inglês, por exemplo, tem palavras em inglês que são de natureza anglo-saxão, de origem anglo-saxão, que dizem alguma coisa diferente daquelas em inglês que são de origem latina, o sentido é diferente. Vamos ter que pesquisar. Sim, senhor. Mas volta a dizer, volta a ler esse parênteses, que é tão cristalino agora. É claro que não estou me referindo ao que o paciente toma erroneamente por sua vontade, com V maiúsculo, né? É. Aquela fúria de resoluções e de dentes cerrados. E sim ao centro real, aquilo que o inimigo chama de coração. Todos os tipos de virtudes pintadas na fantasia, aprovadas pelo intelecto, ou em certa medida amadas e admiradas, afastarão uma pessoa da casa do nosso Pai. Na verdade, elas poderão torná-lo mais divertido quando chegar lá. Veja, é uma contradição aqui, né? Quer dizer, todos os tipos de virtudes com V minúsculo, pintadas na fantasia, aprovadas pelo intelecto ou, em certa medida, amadas e admiradas, afastarão uma pessoa da casa do nosso Pai. Aparentemente, né? Mas, na verdade, elas poderão torná-lo mais divertido quando chegar lá. Acho que a diversão é a confusão, né? O paciente falando, mas eu estava praticando virtudes. É uma trampa, né? Eu estava aqui praticando as minhas virtudes, meu intelecto dizia que eram amadas e admiradas, né? Eu amava a coragem. Amava a coragem. Eu realmente estava seguindo para Deus, né? E alguém estava me enganando. Muito bom. É isso? É. Então, grato aí a todos que escutaram esse capítulo. Um abraço e nos vemos na próxima quinta às 18 horas.